Agora, pessoal, números inteiros. Vamos ver a parte introdutória de números inteiros. Os números inteiros, que inclusive foi falado na aula passada, né? Nós citamos os números inteiros, porque lá nós estávamos vendo, né, os conjuntos numéricos. Então hoje a gente vai detalhar um pouco mais com relação a números inteiros, essa parte introdutória, essa parte inicial de números inteiros. Então eu tenho aqui 4 subconjuntos dos números inteiros. Conjunto normal, né, que eu tenho dos inteiros, que eu falei na última aula, começa lá no infinito negativo e ele vai até o infinito positivo. O conjunto dos números inteiros não tem um menor número e nem tem um maior número, porque ele começa no infinito negativo e ele vai até o infinito positivo. Então, ele não tem menor nem maior número. Para você visualizar o sucessor ou antecessor, lembre-se que sucessor eu somo uma unidade e antecessor eu subtraio a unidade. Se eu quero saber o sucessor de 1, eu somo com 1, vou ter 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E assim por diante. Mesmo que seja uma letra representando um número, como por exemplo o x, se eu quero saber o sucessor de x, eu somo 1. Então vai ficar x mais 1. O sucessor de x mais 1, x mais 2. Se eu quiser saber o antecessor de x, eu vou subtrair 1. Então, x menos 1 é o antecessor de x. X menos 2 é o antecessor de x menos 1. E assim eu sigo, certo? Então, sucessor, some 1. Antecessor, subtrai a 1, certo? Um outro subconjunto que nós temos aqui é o dos inteiros com asterisco. Eu disse na aula anterior, né, na nossa aula 4, que sempre que eu tiver um asterisco, o que é que vai acontecer com aquele conjunto numérico? Ele vai perder o zero, que foi o que aconteceu aqui, ó. Certo? Eu tinha o zero no conjunto dos inteiros normais, mas no subconjunto que eu tenho com asterisco, eu perdi o zero. Um outro subconjunto é esse z aqui, com o sinal de mais. Só que da forma com que ele está aqui, quando você tem esse z mais, eu não posso dizer que é os inteiros positivos. Por quê? Porque aqui eu tenho um zero. O zero, ele não é positivo, ele não é negativo, ele é neutro. Então eu não posso dizer aqui, porque tem um mais, eu vou dizer que é quem? Os inteiros positivos. Não. Isso aqui eu chamo de inteiros não negativos. Certo? Porque o zero, como eu disse, não é positivo nem é negativo. Então eu não posso dizer que eles são números positivos. Certo? Para que eu tenha os inteiros positivos, aí eu preciso fazer essa construção aqui, ó. Z com asterisco mais. Agora sim, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, eu posso dizer que eu tenho os inteiros positivos, porque eu coloquei o asterisco e eu tirei o zero. Mesma coisa acontece aqui, ó, Z menos. Eu vou dizer que isso aqui são os inteiros não positivos, por causa do zero, certo? Então aqui é os inteiros não positivos, começa no infinito, né? Negativo e vem até o zero aqui, ó. Se eu quiser dizer inteiros negativos, eu preciso colocar o asterisco e o negativo. Agora sim, eu vou começar lá do infinito negativo e eu vou até onde? Até o menos 1. Então aqui eu tenho os inteiros negativos, tá certo? E a reta, eu consigo representar os números inteiros em uma reta. Eu posso colocar pontos em uma reta e dizer que são os meus valores inteiros. Lembrando que ele sempre vai ter o zero aqui como referência. À esquerda do zero, valores negativos, até o infinito. Né? Até porque a reta ela é infinita, uma reta ela é infinita. Então eu posso associar cada número inteiro negativo a um ponto da reta. E à direita eu vou ter valores positivos. Então à esquerda sempre valor negativo e direita do zero sempre valores positivos, também associando cada número a um ponto na minha reta, ok? Lembre-se que quando nós estamos em números inteiros, entre os valores não há números. Então, entre menos 2 e menos 1 não há número. Ou é menos 2 ou é menos 1. Ou é menos 1 ou é 0. Ou é 0 ou é 1. Eu não tenho valores ali dentro, ok? E, para finalizar essa primeira parte com números inteiros, nós temos a comparação de inteiros. Comparação de inteiros.
Como é que eu vou comparar inteiros? Eu preciso comparar na forma de menor ou maior. Menos 1, ele é maior ou menor que menos 2? O menos 1, ele é maior, certo? Então, a minha setinha vai estar aqui, ó. Lembrando que, quando eu vou fazer essa comparação de maior ou menor, a seta sempre vai apontar para o menor. Então, eu tenho aqui, menos 1, ele é o quê? Maior que menos 2. Menos 2 e 0. O menos 2, ele é menor que 0, né? Quem está à esquerda é negativo, então menos 2 ele é menor que 0. Sempre quem está à direita é maior do que quem está à esquerda, sempre. Então eu preciso saber se um número é maior que o outro. Eu olho e verifico se ele está à direita daquele número. Esteve à direita, ele já é maior. 0 é o que de 2? 0 é menor que 2, porque o 2 está à direita do 0. Ok? Operações com inteiros. Vamos lá, operações com inteiros eu dividi em adição e subtração, que ele tem o mesmo perfil, mesma característica, e multiplicação e divisão, que também tem o mesmo perfil, mesma característica. Na adição e na subtração, vai ocorrer esse tipo de situação aqui, ó. Até o momento que você está estudando adição e subtração com números naturais, o sinal que está no meio é o que vale para a operação. Se eu tenho 2 mais 3, eu estou operando uma soma. Então, 2 mais 3, 5. Se eu tenho 5 menos 2, o menos que está no meio entre eles vai prevalecer, eu vou fazer a subtração 5 menos 2, 3. Quando você entra em inteiros, essa regra não vale. Você não vai olhar mais para o sinal do meio. Você tem que olhar para a operação como um todo. É a operação como um todo que vai te dizer o que é que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, menos 2 mais 3, a primeira coisa que eu tenho a fazer quando eu pego uma situação como essa é tirar do parêntese. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 e vou fazer um jogo de sinal aqui, ó, que está nessa tabela. Mais com mais dá mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Então, mais com mais vai dar mais. 3. Ok? Observe que aqui eu tenho sinais contrários. Então, não vale mais o sinal do meio. Eu não vou fazer uma soma aqui. Eu vou observar o conjunto de sinal da minha operação para que aí eu decida se eu vou fazer uma soma ou uma subtração. Sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, nesse caso aqui, meus sinais são diferentes. Então, eu faço uma operação de subtração. 3 menos 2, 1. Qual é o sinal, qual é o número maior aqui em módulo? É o 2 ou o 3? É o 3. Então, prevalece o sinal dele, ó, mais 1. Ok? Aí, ó. Então, prevalece o mais 1. Recapitulando, o que foi que eu fiz aqui? Eu tirei os números do parêntese. Quando eu tirei o menos 2, normal. Quando eu tirei o 3, ele teve um choque de sinal, ó, mais com mais. Olhei para a tabela. Mais com mais é mais. Observei que aqui eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes eu subtraio. Eu subtraí 3 de menos 2 e obtive mais 1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Ok? Mais uma vez aqui, ó, mais 7, mais 8. Tirei o mais 7, beleza. Eu vou ter aqui mais 7. Mais com mais vai dar o quê? Mais com mais vai dar mais, ó, de acordo com a tabela. Mais 8. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, já sei que aqui os sinais são iguais, vai ficar mais 7 mais 8, 15. Ok? Então, eu vou ter aqui mais 15. Essa outra situação aqui, ó. Menos 9, tirei do parêntese, menos 9, mais com menos, eu vou obter o quê? Menos. Então, menos 5. Sinais iguais, ó. Sinais iguais eu somo. Então, o sinal do meio. Você tem que olhar o conjunto. Então, aqui, teoricamente, seria uma subtração, né? De dois números. Beleza, seria uma subtração. Mas no final, vai ser uma subtração? Vamos lá. Vou tirar o 7. Então, vai ficar mais 7. Menos com menos, ó. Menos com menos dá mais. Então, menos com menos, mais, ó.
mais 3. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Então, o que é que eu vou obter aqui? Mais 10. Então, parecia ser uma subtração, mas na verdade, o que é que eu tive? Uma soma, ok? E a multiplicação segue sempre esse princípio aqui do jogo de sinal. Mais com menos dá menos. 4 vezes 7, 28. Como a operação de multiplicação e divisão ela é mais direta, eu não preciso necessariamente tirar do parênteses para poder operar, não. Dentro do parênteses eu já posso fazer a operação, porque eu vou fazer só o jogo de sinal. Na soma e na subtração, que é interessante que você tire do parênteses primeiro, para poder você fazer a operação. Certinho? Menos 1 vezes menos 2. Ó. Menos com menos dá mais, de acordo com a minha tabela. Ó. Menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2. Menos com menos dá mais. Ó, menos com menos dá mais. 12 dividido por 6, 2. Mais com menos dá menos. 8 dividido por 2, 4. Então, eu vou ter aí 4 negativo, né? Então, se eu tenho mais 8 dividido por menos 2, eu vou obter menos 4. Ok? Pessoal, e nós encerramos aqui, né? Essa parte aí de operações com números naturais, operação com números inteiros, como foi combinado no vídeo anterior. Ficamos por aqui. Lembrem que conhecimento gera sucesso. Então estudem, tirem dúvidas. Teve dúvida em alguma parte desse vídeo, deixe aí nos comentários. Se quiser lista de exercícios, fala comigo. Se quiser aula online, fala comigo também. Ok?